programa O Que Vi da Vida, esta semana, tem a alegria de receber Nilane. Nilane é cantora gospel, ela vai contar pra gente o que viu da vida, desde a sua infância até o presente momento, no seu ministério gospel, tudo aquilo que Deus fez. Eu quero dizer para você que é uma alegria te receber aqui, né? Você está quebrando uma série aí de homens, sendo aqui entrevistado no Que Vi da Vida, e é um prazer receber você aqui no Que Vi da Vida. O prazer é todo meu e estamos aí para compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? E dizer o que o Senhor tem feito na minha vida, o que Ele vem fazendo e também um pouquinho do meu ministério. Legal. Vamos lá. Eu sempre abro o programa O Que Vi da Vida perguntando: quem é Nilane? O que Nilane viu da vida? Da onde você vem? Quem é você? Como você se conectou à fé? Fala um pouco para os nossos telespectadores. A Nilane, hoje, tem uma trajetória muito linda. Eu falo que a minha trajetória daria para escrever um livro, né? É um testemunho de vida muito forte para mim e vale muito a pena ser compartilhado. Eu nasci e cresci no lar cristão, meus pais são evangélicos e desde muito pequenininha, né, os meus pais seguiram exatamente o que a Bíblia ensina, ensinar a criança no caminho em que deve andar. E hoje eu tenho muito orgulho, né, e o prazer de dizer, eu nasci em um lar cristão e nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Então é uma trajetória linda, foi ali que eu comecei o meu ministério veio desde os 5 anos de idade. Eu sempre louvei ao nome do Senhor e hoje estou tendo o prazer e a honra de poder estar profissionalizando um pouco mais essa carreira. Nilane, você é capixaba? Sou baiana. Ah, baiana. Tem 12 anos que eu estou no Espírito Santo, já me considero já é uma capixaba, dá 12 anos aqui. Certeza. Quem bebe da água do Espírito Santo não quer ir embora mais daqui não. Não, cidade linda, maravilhosa, pessoas amáveis. Amo muito o Espírito Santo. Aí, de repente, você está dizendo para mim que você nasceu num lar evangélico, um lar estruturado, seus pais servos de Deus, que te educaram, te ensinaram na escola bíblica dominical, né? Frequentando a escola bíblica dominical, participando do culto, participando da salinha lá das crianças. Essa foi a sua base. Nós temos falado aqui no Que Vi da Vida da importância, Nilane, de nós termos famílias estruturadas. A base da sociedade, em qualquer ambiente, seja no ambiente de fé, seja em qualquer ambiente social, a família precisa ser saudável, a família precisa ser uma família estruturada. Então você está dizendo para mim da importância que tem uma família estruturada. Isso fez com que você chegasse aqui com equilíbrio, chegasse aqui também formando a sua família. Você hoje é casada? Sim, eu sou casada, tenho um filho de 13 anos e o Senhor tem todos os dias me provado o quanto que é o caminho, o quanto que o caminho dele, você firmando sua fé nos caminhos em que você deve andar, que é nos caminhos do Senhor, as vitórias que ele tem a te conceder. Lógico que é uma caminhada não só de vitórias, mas também de muitas lutas, mas tenha certeza que sempre venceremos. E é isso, exatamente aos 5 anos, nasci num lar cristão, na Assembleia de Deus. Bênção. Bem tradicional, os meus pais sempre tinham uma formação muito rígida, né? Naquela época, a Assembleia de Deus. E eles me ensinaram também, assim, de uma forma rígida que hoje a gente tem um outro pensamento, talvez, e tudo mais formal, mas eu vim de uma tradição que, olhando aos olhos de hoje, a gente fala, nossa, como que foi difícil para você. Mas eu só tenho a agradecer, porque eu vejo o quanto que isso foi importante na minha caminhada. Comecei aos 5 anos, louvando nas igrejas. Você era daquela que ia para a congregação, quando chegava lá, primeira coisa que eles faziam é te dar um microfone para você cantar. Com certeza, então meus olhos já brilhavam. Você não perdia uma oportunidade. Não perdi. Na verdade, a gente pedia, já pequenininha, não, eu quero cantar hoje. E por ser, né, sobrinha de pastor, meu tio era pastor da igreja, então ele já sabia que os culto de ceia, estava você lá cantando. Estava a Nilane lá cantando. E foi assim que foi desenvolvendo. As pessoas começavam a ficar, nossa, ela é tão pequenininha, né, e já canta assim, tão franzina, mas tem uma voz potente, porque eu ensaiava muito em casa, as minhas referências eram Aline Barros, Shirley Cavalhais. Lauriette. Então, Lauriette, com aquele agudo dela, então a gente treinando, chegou, né, a fazer tudo, às vezes, que elas faziam, e com êxito. Então, isso foi o meu incentivo, os meus pais sempre me orientando, porque ministério também não é só louvar, você tem que ter um compromisso com o Senhor. Primeiro, você tem que ter uma vida no altar,
Primeiro você tem que ter uma intimidade com Deus. Então isso já vem de berço, né? Os meus pais sempre me ensinaram isso. E hoje eu estou tendo a oportunidade de poder profissionalizar o meu ministério. Que bênção. Aí, bênção, amém. Você nasceu num lar cristão, cantava, louvava, tinha essa estrutura familiar. Como é que você veio parar no Espírito Santo? Então, casei, né? Conheci meu esposo lá na Bahia, casei, viemos para cá. E aqui, quando chegou na época da pandemia, mais ou menos, eu já estava estabilizada com o ministério, porque também a gente não podia sair nem viajar. E foi onde eu dei uma pausa aí de 3 a 4 anos no meu ministério. E fiquei esse tempo todo refletindo, pensando no que iria fazer juntamente com minha família. Dediquei a minha família, o meu filho, a minha casa, a minha vida profissional, para poder voltar hoje com toda essa trajetória que eu já tinha guardado para poder potencializar. Toda essa bagagem, né? Exatamente. Toda essa bagagem. Mas eu creio muito da importância que tem, sobretudo, da mulher. A mulher tem um papel muito importante, né? Eu digo isso porque eu sou casado, tenho 2 filhos e o meu mais velho tem 37, o mais novo está com 32. Graças a Deus também todos 2 servos de Deus. Mas na infância, a minha esposa sempre trabalhou profissionalmente, ela é pedagoga, servidora pública, e ela, por opção, enquanto os meus filhos não completaram 5 anos de idade, ela não retornou ao trabalho. Foi um tempo, na realidade, não foi um tempo perdido, foi um tempo de investimento na vida dos meus filhos. Em todos os 2 filhos, ela fez isso. Ela não colocou de imediato a criança numa creche, precisava trabalhar. Como é que você pensa sobre isso? E se você pudesse dar um conselho às mães, já que você disse aqui que deu uma parada no seu ministério para dedicar ao seu filho, como que você vê isso? Você crê que isso é importante para a estrutura emocional do filho? Sim, com certeza, até porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Então, assim, não adianta você querer sair para poder falar, sendo que a sua casa não está em dias, não está arrumada, né? Então, assim, é uma importância muito grande você pensar em todos os pontos, porque é o seu primeiro ministério. Concordo então, contigo. Se está tudo adequado, se está tudo nos seus devidos lugares, como mulher de Deus, como mãe, como esposa, então eu acredito que você está apta a poder fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele não vai permitir que você deixe sua casa toda desorganizada para viver algo fora, porque não tem nem assim, não tem nem fundamento. E também a Bíblia nos ensina. Com certeza. Né? Eu acredito que assim, você deve ter muita história, né? Na sua infância, indo de igreja em igreja, cantando, ministrando Muita louvor. viagem. Tem algum aí especificamente que a sua mente te traz aqui à memória para você compartilhar com a gente? Lá na sua infância, adolescência, que você foi cantar, que você foi ministrar e que marcou você? Teve várias, na época da juventude, principalmente. Nós tínhamos um grupo de louvor, eu participava do grupo jovem, e fui cantar em uma igreja onde era culto jovem, e ali eu pude ver o quanto que Deus trabalha através do louvor, né? Enquanto eu estava louvando, tinha chegado ali uma pessoa que a gente não entendia, mas ela estava sentada no fundo, e quando eu comecei a louvar, essa pessoa se levantou e ela começou ali com o espírito mal se manifestar e tudo mais, e eu também, assim, com o meu playback ali, fiquei agitada, né, pensando o que está acontecendo dentro da igreja. E playback você canta, você não pode parar, porque ele continua. Né? Sim. E aquilo ali se formou, e aquela pessoa totalmente possessa falava, não quero sair daqui, começou a se rastejar e sair da igreja. Foi onde o pastor falou, não para de cantar, continua cantando, porque, né, isso aí é porque a presença do Senhor está em nosso meio. Então isso me chamou a atenção. Então teve várias outras coisas também, eu já presenciei o Senhor curas através do louvor. Amém. Não porque é a Nilane, né, não porque é fulana de tal, mas porque o Senhor se faz presente naquele lugar. Então, assim como na Bíblia, né, o Senhor, através do louvor, usava os profetas através do louvor, ele usa hoje. Então, teve muitas essas questões. Deus permitiu que eu vivisse isso para que hoje eu tivesse a convicção que a presença dele é comigo. Né? Então, assim, temos um ministério, não só um ministério, mas algo que o Senhor, um propósito do Senhor, a ter nos entregado aqui na terra para você poder cumprir. Legal. Muito bom. Você me faz lembrar, quando você conta essa experiência vivida por você, de Saul e Davi, né? A palavra de Deus diz que Saul, ele era
ele era acometido de um espírito maligno que trazia perturbação espiritual na vida dele, e ele trazia Davi tocava a harpa, e a Bíblia diz que aquele espírito maligno deixava Saul. Exatamente. Né? Então assim, o louvor de fato tem esse poder, né? Aliás, vamos ampliar isso. Eu acho que a música tem essa capacidade, né? Ou ela, para o bem ou para o mal, a música tem essa capacidade, né? Um dia desse eu estava compartilhando em casa, imagina você assistir uma série, um filme, sem música, sem som, sem instrumento musical, sem graça que seria, né? Imagina a vida sem música. Então, e nós que somos de fé, temos entendimento exatamente disso, da capacidade que o louvor tem de curar, de libertar, de salvar, de remeter a gente a uma situação de infância, de um momento triste, de um momento feliz. Você concorda com isso? Concordo, até porque a palavra diz, ele habita no meio dos louvores. Então, se você tem a sua vida no altar, se você é uma pessoa que tem realmente uma convicção que você é filho de Deus, que o Senhor, que você é um vaso a ser usado nas mãos do Senhor, que você é apenas um instrumento, o Espírito Santo vai te usar. Ele vai te usar. E essa é o meu propósito. Você acha que hoje, Nilane, falta mais entrega por parte dos músicos para que Deus mova dessa forma, no abrir da boca de um músico, no tocar um instrumento, pessoas sejam libertas e curadas? O que está faltando nesses músicos de hoje? Então, o que eu acredito e tenho certeza que falta, talvez, seja um pouco de conexão. Como que está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade? O que você está fazendo é um propósito? Ou é algo para você? Ou é algo seu? Então, assim, hoje o louvor, hoje os cantores, sim, tem muitos cantores que são usados, que você sente realmente a presença do Espírito Santo ali através dos louvores, porque você tem que ter sua vida no altar, porque não é só você subir em cima de um altar. Foi quando eu voltei, depois da pandemia, falei, Senhor, eis-me aqui, eu sei que meu chamado é esse, mas não permita que eu suba sem a sua presença. Não subirei em lugar nenhum, não permita, se a sua presença não estiver comigo. Então, quando eu coloquei isso nas mãos do Senhor, porque a gente vê tantas pessoas vazias e cheias de si, cheias do seu ego, cheias do querer ser, cheias do querer, né, do poder financeiro, porque realmente sim tem esse outro lado. Você vê que a pessoa está vazia, então você não vai sentir, por mais que você esteja ali, você entrega o seu louvor ao Senhor, seja particular, porque nossa adoração é particular. Começa por nós, né? Começa por nós. Mas se uma pessoa está ali vazia, entregando a palavra do Senhor através das canções e a vida dela está totalmente sem conexão nenhuma com o Espírito Santo, não vai fluir, não vai acontecer, porque não é assim que o Espírito Santo trabalha. Amém. O programa dessa semana está recebendo Nilane. Nilane é uma serva de Deus que tem desenvolvido o seu ministério na área da música, que tem sido usada por Deus desde a sua infância. E ela tem compartilhado um pouco da experiência da sua caminhada na área musical, na área de fé e o que Deus tem feito na vida dela. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas na volta você vai dizer para mim como é que foi esse seu retorno, como é que tem sido esse seu retorno depois que você resolveu novamente se lançar no ministério, se entregar no ministério. Nós vamos para o intervalo, fica com a gente aí no segundo bloco. Nós iremos falar agora como Deus tem usado a vida dela, da Nilane, e como ela tem sido levada aonde o Espírito tem a conduzido. Fique com a gente aí, já voltamos. Estamos de volta no programa Que Vida Vida. Nós estamos recebendo aqui a Nilane. A Nilane é uma baiana que se naturalizou capixaba, né? Mora no Espírito Santo, onde tem desenvolvido o seu ministério, onde tem cumprido o chamado de Deus para a sua vida, tem vivido o propósito que Deus tem para ela. Ela vem de uma família estrutural, uma família onde os seus pais a ensinaram no caminho do Senhor, né? Uma família que tem origem,
uma família que deu base, deu estrutura, ela construiu também a sua família, hoje é casada, tem um filho e, sobretudo, é serva de Deus. Tem desenvolvido o seu ministério na área gospel, na área da adoração, e eu perguntei para ela como que ela enxerga essa questão do ambiente gospel atualmente, né? Você que passou aí pelo fita cassete, né? Passou pelo como é que fala? Long play, né? Antigamente era aqueles discos lá que a gente chama de bolachão, passou pelo CD e agora a gente vive no ambiente de streaming, são as músicas, são os canais digitais, né? É um desafio. Mas antes de falar sobre isso, como é que você vê o músico hoje? Né? Tem uma expressão que a gente usa na área da tecnologia que é o copia e cola, né? Ctrl-C e Ctrl-V. Você acha que tem muito Ctrl-C e Ctrl-V? Muita gente querendo copiar o outro hoje? Sim, tem, até porque para você hoje lançar uma música e deixar ela em plataforma, hoje você tem que estudar, o músico ele tem que estudar, o produtor ele tem que estudar muito bem se aquilo ali não está copiando as referências de alguém, ou então os arranjos está sendo exatamente criado por você, ou tem a cópia de alguém, porque se tiver, não tem como ser lançado, ou não tem como você produzir, porque isso gera, né, causas processuais, assim, processos, enfim, mas é algo muito desafiador. Hoje eu falo que o gospel se tornou muito desafiador. Antes você gravava um EP, tudo bem, colocava suas 10 músicas, estava ali, você ia, comprava, era um pouquinho inacessível em vista de hoje, porém a produção musical, o mercado musical para você entrar, ele é um pouquinho mais complicado. Você acha que hoje é mais exigente do que antigamente? Completamente, muito exigentes. Hoje você tem uma lista de regras que você tem que atender. Pré-requisitos, né? Sim. Ilane, tem uma outra questão também que, assim, no meio gospel, né, vamos usar essa expressão, eu sou de uma época também que a igreja ela era movida muito por canções congregacionais. As batistas tinham cantor cristão, as Assembleias de Deus e as Pentecostais tinham harpa cristã, né? Eram canções mais congregacionais. Exatamente. E aí hoje se formou bandas, né? Tem a banda A, a banda C, tem os grupos de louvores que ministram. Como é que você vê isso? Você acha que isso faz alguma diferença em alguma proporção para a vida orgânica da igreja? Sim, com certeza, até porque cada evolução eu participei, né? Então, assim, eu sou da época que o culto, ele tinha que abrir com 2 louvores da harpa. Então, por diversas vezes eu tive que cantar os hinos da harpa. E hoje você não vê muito, né, se falar em harpa cristã, em cantor cristão, que são os livros. Então, assim, hoje se modernizou um pouco mais. Hoje as letras daquela época, desculpa te interromper, as letras daquela época, no seu entendimento, você que navega aí nessa área, cantava mais a palavra do que as canções hoje? Sim, totalmente voltada para a adoração, totalmente voltada para o que é o Senhor Jesus, era adoração exclusivamente. Então, hoje não é muito assim, hoje tem, né, cada banda aí segue o seu ritmo, eu sou worship, eu sou... Então, tem essas diversidades assim, que faz a gente pensar, nossa, eu sou da época da harpa cristã, que cantava adorações ao Senhor, que expressava o amor do Senhor. Então, tem essa diferença. Então, e se adaptando, né, a cada tempo, porque a palavra do Senhor, ela permanece, a presença dele permanece. Então, se você está cantando a Bíblia, se você está falando do amor de Deus, eu acredito que tudo é válido, sim, desde quando tenha a convicção que é uma adoração ao Senhor, é para o Senhor. Falei em off com você, me permite chamar de você, tá? Eu falei em off contigo sobre essa influência das músicas americanas que a gente sofre aqui no Brasil, né? A gente acaba sofrendo influência, inclusive, de estilo também, né? Tem alguns estilos aí musicais muito voltados para as canções americanas. Eu não tenho nada contra, não, né? Mas eu acho que a gente é raiz e tem a nossa origem, né? Sobretudo aqui no Brasil. Como é que você vê isso? Essa questão de importação desse estilo de fora, da maneira até de vestir que mudou, né? Os meninos se vestem muito copiando aquela galerinha lá americana. Como é que você enxerga isso? Eu vejo isso como uma questão de querer fazer o novo,
Eu quero trazer o novo. Se isso está acontecendo lá fora é porque é novo e para a gente aqui tem que funcionar porque também vai ser novo. Então, é trazer algo novo que não está do nosso padrão, que não está muitas das vezes nas nossas raízes e trazer algo também que não é da nossa cultura. Mas, enfim, hoje eu tenho visto tudo isso e tudo mais, assim, eu tenho acompanhado algumas pessoas, eu sei o que selecionar. Não, isso está dentro do meu padrão, está dentro da minha raiz, está dentro do que eu conheço, do que é adoração, do que é louvar ao Senhor. E tem outras coisas que eu simplesmente eu acho que a gente precisa ter equilíbrio, né? Tudo tem que ter uma dose de equilíbrio em todo sentido, né? Exatamente, um bom senso, né? Saber o que você está fazendo, que você não está trazendo estilo, você precisa ser um adorador, um instrumento usado pelas mãos do Senhor. Então, não tem o que copiar. A presença do Senhor, ela vai permanecer em qualquer lugar desde que o nome dele esteja. Mas eu acredito sim, que se você trazer as suas raízes, que como a gente falou lá atrás, os hinos da harpa, que são aqueles hinos tão inspiradores que a gente ouvia falar, nossa, quando começava a cantar, você já sentia ali. E hoje, quando eu chego em um lugar que eu ouço, ou que eu trago aquilo para dentro de mim, eu falo, gente, eu não consigo. Eu me emociono porque eu lembro de tudo que eu vivi, de tudo que eu presenciei o Senhor fazer. E assim, eu queria muito hoje participar disso tudo um dia. Que bom. Tem uma outra questão que me chama muita atenção nessa área gospel, né? Que é assim, primeiro é o desafio de viver de música, né? Primeiro é o desafio de viver de música. Mas ao mesmo tempo, a visão mercantilista que se criou também. Como é que você enxerga esse desafio? Porque é digno é obreiro do salário. Então, se o músico é músico, ele vai ter que viver da música, não tem como ser diferente. Mas você não acha que está pesando a mão demais o mercantilismo nesse mercado? Sim, hoje o gospel em si, na música, é muito difícil você seguir como uma carreira profissional, ser totalmente dependente, porque já existe um grupo que foi formado. Então, existe um grupo que consegue dominar, porque ele já está forte ali no meio mercantil, dizemos assim. Mas para você que está iniciando... Você usou a expressão furar a bolha, né? Furar a bolha aí é um problema, né? É muito difícil, é muito desafiador. E hoje, para você conseguir entrar nesse meio, o custo, ele é quase inacessível, na verdade. Para você fazer um trabalho muito bem feito, para você conseguir... É caro você entrar no estúdio hoje? Se for algo que exige uma qualidade, que exige os profissionais adequados, que realmente entendem o processo, é um custo um pouquinho alto. Não é acessível, não é. Então, então, algo se eu assim... faço isso na expectativa de ter um retorno, eu já estou aí... Eu tenho que repensar então, né? Exatamente. Se você entra como adorador... Mas existe, no meu caso, por exemplo... Sim, eu estou tendo uma produção de altíssima qualidade. Mas eu acredito também que o propósito do Senhor, ele abre as portas. Sim. Ele vai fazer acontecer. Sim. Se você está no caminho, se é isso que o Senhor tem para você, você está alinhado o seu propósito com Ele, você pode ter certeza, tudo vai acontecer, tudo vai fluir, as portas vão se abrir. Que bom. E hoje eu tenho essa convicção que o Senhor, sim, Ele abre as portas quando você está no propósito, quando você está alinhado. Porque hoje eu tenho, sim, uma qualidade de produção, estou profissionalizando a minha carreira com total qualidade, com profissionais totalmente capacitados. E eu só agradeço a Deus. Você está fazendo um lançamento agora, né? Isso. Você está fazendo o lançamento de uma canção. Quem compôs essa canção que você está fazendo o lançamento? Essa primeira canção que será lançada, dia 4/3, é uma composição do pastor Lucas. Pastor Lucas, você tem que dizer quem é ele, né? É muito conhecido aí como o maior pintor do mundo, né? Que é uma das canções aí que muita gente estourou, conhece. Né? E Escape também, que é uma canção atual. Sim, eu já ouvi. Uma canção Aliás, atual. eu conheço o pastor Lucas pessoalmente. E essa canção é o título Quase Nada, que será lançado nas plataformas digitais dia 4/3, estará no YouTube. Eles usam uma expressão aí, se eu falar bobagem errada, você me corrige, é pré-salve. Isso. É isso? Isso, exatamente. Quando que é a data do pré-salve? Será a partir do dia 4/3. Já vai estar disponível, também vai estar disponível no YouTube. Legal. Depois, ao final, você vai deixar os endereços. Sim, e dia 23 teremos um grande lançamento ao vivo. Que legal. Na Igreja Assembleia de Deus da Praia da Costa. Praia da Costa. Meu amigo, pastor Marinelson da Silva. Isso. Esteve aqui com a gente já. Foi entrevistado por nós. Então, você vai fazer o lançamento,
no dia 23 de março, na Assembleia de Deus da Praia da Costa, Rua Inácio Higínio, 524, Praia da Costa. Exatamente. Vai ser o lançamento oficial. Lançamento oficial. Dessa canção? Dessa canção, Quase Nada, que é uma Quase canção Nada lindíssima. é o título. Exatamente. Se tivesse um violão aqui, eu já ia pedir para você com certeza. dar uma palhinha pra gente aí. Mas já tem lá uns trechozinhos lá no Instagram. Legal, legal. Uma canção muito linda. E aí, como é que você tá? Qual a sua expectativa com o lançamento dessa canção? Minha expectativa está firmada em Deus, até porque eu confio, tenho fé no propósito. Então essa canção, essa primeira canção, ela traz muito de mim, a minha fé, né? Então minha fé está firmada em Deus. Eu tenho certeza que o que Ele irá fazer será muito maior. E o meu propósito é fazer com que as pessoas entendam que o Senhor, Ele permanece o mesmo, que é o quase nada que você tem, que é o título dessa canção, que Ele faz o extraordinário, que é o quase nada que às vezes você fala, nossa, isso aqui não tem mais jeito. É aí que Ele vai agir na sua vida. Então, a nossa expectativa, a nossa fé tem que estar firmada sempre em Cristo para que Ele faça o extraordinário. Que bênção. Então, se as pessoas, mesmo antes do lançamento, já estiverem acompanhando aí o nosso programa Que Vida a Vida, quiserem te fazer um convite para você ir à igreja, para você ir numa conferência, para você ministrar num congresso, elas podem acessar suas redes sociais. Isso. E lá vai ter os seus contatos. Pode acessar a rede social. Apesar de você já vai deixar ao final, se você quiser, pode ficar à vontade de já divulgar sua rede social. Já temos sim uma assessoria que cuida de toda a agenda, mas pode entrar lá no Instagram, que vai ter o telefone. E já estamos com agendas abertas, pode clicar lá no link que já vai direto para o WhatsApp deles e agendar com a produtora que já tem agenda aberta. Acho que já vou construir a agenda para vir aqui na PNL. Com certeza, estamos aí. Então, e como é que o seu esposo vê essa questão do teu ministério? Ele está do teu lado, te apoia? Totalmente, ele é o principal de todo o tempo, tá me apoiando, tá me ajudando com os compromissos, está fazendo o que precisa para que eu também... Família está unida. Sim, completamente. O meu apoio 100%, por incrível que pareça. Esse seu tio que você ia, que pastor na Bahia, que você ia andar, está vivo ainda? Não, ele não está vivo, ele faleceu aos 70 anos. E antes de falecer foi o que ele falou para mim, foi algo que eu guardei no meu coração, que 7 dias antes, mais ou menos, antes dele falecer, que ele infartou, e aí ele falou para mim, Nilane, o que Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. Amém. Foi profeta na sua vida, né? Sim, então permaneça firme nos caminhos dele, não olha nem para a direita nem para a esquerda, firma a sua fé, que o Senhor na hora certa vai agir na tua vida e o que Ele tem para você é grande. Amém. E eu guardei isso e hoje eu posso presenciar e confirmar o que realmente o Senhor usou para poder falar. Amém. Nilane, é uma alegria te receber aqui. Espero que os nossos telespectadores tenham também alcançado a mensagem que de fato você carrega, né? E a gente vê que você carrega Deus na tua vida e isso é muito importante. Eu quero desejar todo sucesso no lançamento, no pré-lançamento, na sua jornada ministerial. Que Deus continue sendo contigo como foi desde o início da sua infância. Amém. E que Deus faça com que, por intermédio da tua vida, a tua família dê continuidade a esse legado. Deus abençoe a tua vida. Recebemos aqui no Que Vida a Vida, Nilane, cantora gospel, que está se lançando agora, lançando uma nova canção, não se lançando como cantora gospel, porque ela já deu o testemunho dela aqui, que desde os 5 anos de idade ela está servindo ao Senhor na área da música, e eu espero que você tenha sido edificado com esse testemunho. Mas o que fica de lição para mim, Nilane, é a base, é a estrutura da família que você carrega. E é isso que está te levando e é isso que vai continuar te conduzindo. Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E estou extremamente feliz por estar aqui e voltarei sempre que convidar. Amém. Fique conosco aí. Nós continuamos no Que Vida a Vida e eu espero que na próxima semana a gente traga um outro convidado ou convidada no mesmo nível da Nilane para que possa testemunhar daquilo que viram da vida e o que Deus tem feito na vida deles.